Muito bem, então vamos começar a nossa aula na Confissão Belga. A Confissão Belga é um dos documentos confessionais das igrejas reformadas, não é? E nós aprendemos aqui então as doutrinas reformadas, aquilo que nós cremos, não é, na palavra de Deus, as explicações, não é, as doutrinas, as explicações do texto sagrado. De maneira então sistemática, podemos aprender as doutrinas da palavra de Deus. Eu quero ler o artigo 11, um artigo curto, mas que realmente o conteúdo é muito importante, muito rico para nós. Artigo 11, o Espírito Santo, eterno e verdadeiro Deus. Diz bem assim: cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensinam as Sagradas Escrituras. E temos uma quantidade imensa de versículos como base para compreendermos que esse é o ensino da Bíblia. Isso é realmente muito importante para nós. Eu vou ler então o estudo, não é, que eu preparei aqui, e explicando para os irmãos, né, as questões deste artigo, o artigo 11 da Confissão Belga, onde nós podemos aprender a doutrina do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Do que trata então o artigo 11? Qual o assunto? O Espírito Santo não foi feito nem criado. Ele nem mesmo foi gerado, como o artigo 10 disse a respeito do Filho. Somente podemos dizer: o Espírito procede do Pai e do Filho, desde a eternidade. Pelo fato de que o Espírito Santo procede de ambos, ele é, nesta ordem, a terceira pessoa da Trindade. Ao mesmo tempo, porém, ele é de igual substância, majestade e glória do Pai e do Filho. Por isso ele é, de fato, verdadeiro e eterno Deus. Assim nos ensinam as Escrituras. Esse é o assunto, então, do artigo 11 de nossa confissão. O Espírito Santo é Deus. Essa é a declaração que nós temos então na nossa confissão. E pensemos sobre isso. Desde o início, a igreja cristã tem confessado a divindade do Espírito Santo, como mostra a fórmula do batismo usada pela igreja, em Mateus 28, verso 19. É a fórmula do batismo que usamos, em que o Espírito Santo é considerado totalmente igual ao Pai e ao Filho. Nós demos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é tratado então como pessoa e como Deus aqui, não é? De maneira bastante clara. Por outro lado, irmãos, a igreja nos primeiros séculos manifestou uma certa indecisão em seu falar do Espírito Santo. Mas isso não surpreende ao conscientizar-nos dos seguintes pontos. Então, a igreja no início, não é? Bem nos primeiros séculos mesmo, não manifestou tanto interesse, não é, ou consciência de uma definição um pouco mais clara e lógica do Espírito Santo, porque na verdade isso não era necessário, não é? E vamos observar alguns pontos que levaram, na verdade, aqueles primeiros cristãos a não formularem muito bem a doutrina do Espírito Santo. É fácil imaginar e entender o que é um pai e o que é um filho, não é? Uma linguagem ilustrativa para falar nesse sentido explica muito bem. Mas é muito mais difícil você imaginar o que é um espírito, né? É fácil falar de pai e filho. Nós compreendemos muito bem o que é isso em nossas relações, mas falar de um espírito é muito mais complicado. É muito mais difícil. Além disso, a palavra grega para indicar espírito, pneuma, não é? Também significa respiração, fôlego, né? E vento. O Espírito Santo, então, é chamado também de dom. São alguns argumentos que mostram porque havia alguma dificuldade de entender ele como pessoa, né? Então ele é chamado também de dom. Atos 20, capítulo 2, verso 38, que diz bem assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Embora o texto coloque o dom do Espírito Santo, mas trata nesse sentido o Espírito Santo como dom nesse sentido. Também o Espírito Santo é descrito como poder na Escritura, não é? Lucas 1:35, nós vemos bem assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, mais uma vez o texto fala sobre
descerá sobre ti o Espírito Santo, mas mesmo assim, essa questão de descida é como se ele fosse derramado, é um poder derramado. Entende? Então ele é tratado nesse sentido como poder. E também fala do Espírito Santo como fogo que não pode ser apagado. Não é? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz bem assim: não extingais o Espírito Santo. Extinguir refere-se a fogo. Não é? Então ele é tratado como fogo aqui. Por causa destas características, foi difícil considerar o Espírito Santo uma pessoa, um alguém. Então havia essa dificuldade no início, não é, da era cristã. Então a divindade do Espírito Santo era confessada. Ninguém naquele período questionava a sua divindade. Todos confessavam ele como Deus, não é? Mas havia dificuldade de entender ele como pessoa. Não é? Isso realmente é importante para compreendermos que isso foi desenvolvido. Por isso era necessário mais tempo para aqueles cristãos desenvolver isso com clareza, pensar, refletir sobre o assunto. No século IV da era cristã, o combate às heresias levou a igreja a um entendimento melhor a respeito do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante para nós. Lembramos-nos de que Ário negou a divindade do Filho. Até falamos sobre isso na aula passada. Ele não falou nada sobre o Espírito Santo. Então o ataque de Ário, não é? Do presbítero Ário, era contra, na verdade, Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo. Mas ele não falou nada sobre o Espírito Santo. Mas os alunos dele, os alunos de Ário, se mostraram, nesse sentido, não é, muito interessados em prosseguir com as suas heresias, e, na verdade, eles negaram, então, a divindade do Espírito Santo. Os alunos de Ário também. A igreja, então, rejeitou esta nova heresia no concílio de Constantinopla, no ano de 381. Não é? Depois de Cristo. E aí uma observação importante para nós. No concílio de Nicéia, eles não debateram sobre a doutrina do Espírito Santo. O concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. E quando eu uso o termo católico aqui, eu não me refiro à instituição que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A compreensão não era essa naquele período. Mas católico, a referência era a Igreja de Cristo, a Igreja Universal de Cristo. Não é? Pela Igreja Católica, então, que ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho de 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia da Bitínia, atual cidade de Iznik, né? Iznik, aliás, Turquia, província da Anatólia, Ásia Menor, localizada próxima a Constantinopla. Então ficava próximo à cidade de Constantinopla também. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a igreja. Então a preocupação do concílio, convocado, não é, pelo imperador Constantino, era justamente acabar com as dificuldades doutrinárias que estavam surgindo ali por causa desses hereges. Então, para evitar que a igreja sofresse um cisma, né, um grande racha, e ficasse subdividida, esse concílio ecumênico, onde muitos bispos, né, muitos presbíteros, muitos oficiais da igreja foram convocados para debaterem, para chegarem a uma conclusão e então poderem afirmar de maneira oficial o que é a fé da igreja, que a igreja crê sobre isso. Não é? Nesse concílio, então, foram abordados vários assuntos, mas os mais destacados, não é, referiam-se justamente à doutrina sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, para combater então o arianismo. Então não houve debate sobre a divindade do Espírito Santo nessa ocasião, nesse concílio de Nicéia, 325. Podemos ver então isso claramente na primeira forma do credo niceno, resultado do concílio de Nicéia, né, de 325. A forma do credo niceno é diferente daquela que usamos hoje, que confessamos. Por exemplo, eu vou ler aqui esse credo niceno, a primeira versão dele, do credo niceno, para vocês perceberem até como é diferente. Os irmãos que estão acostumados a usarem o credo niceno vão perceber que tem alguma diferença aqui. Não é? Quem está falando aqui é o irmão Tarcísio. Não é? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Deus abençoe, meu irmão, viu? Satisfação tê-lo aqui na live também. Aproveita aí o conteúdo. Deus abençoe também, estamos com saudades, viu? Tá bom? Eu vou ler aqui o credo niceno, então. Essa é a primeira versão, do ano 325. Nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus,
gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, que para nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se fez carne, fez-se homem, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. A única referência ao Espírito Santo é essa última frase, e é o Espírito Santo. E continuando, o credo tem mais ainda, não é? Para percebermos a própria sentença de condenação dos arianos. Aos que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio a existir a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, de outra hipóstase, não é? Ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável e variável, a estes a Sagrada Igreja Católica e Apostólica anatemiza. Então era isso que tinha inicialmente no credo, a primeira versão do credo, não é? Já a sentença de condenação, de excomunhão, vamos dizer assim, aos arianos, aqueles que rejeitaram, na verdade, a doutrina bíblica cristã sobre Jesus Cristo. Não é? O credo niceno foi atualizado, então, no ano de 1300, aliás, me perdoe, nada a ver, o ano de 381, né? Às vezes eu confundo, toda vez eu fico pensando em 1000 ou 2000, né? Mas o credo niceno foi atualizado no ano 381 depois de Cristo, no concílio de Constantinopla, tendo a forma que usamos hoje e cantamos também em nossa comunidade. Daí o nome do nosso credo, né? O credo niceno-constantinopolitano. Reparem que no primeiro, o de 325, onde aconteceu o concílio de Nicéia, além de um texto um pouco diferente, não há desenvolvimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Apenas se confessa que crê nele, não é? Mas não há desenvolvimento. Não era o assunto emergente da igreja ali, certo? E hoje, então, com o credo que foi atualizado em 381, temos um credo muito mais claro, não é? Muito mais objetivo sobre a Trindade. Então, está muito bem definido a Trindade. Uma outra observação. A fé no Filho, como sendo Deus verdadeiro e eterno, e no Espírito Santo como verdadeiro e eterno também, sempre houve na igreja cristã. Os concílios ecumênicos não estavam inventando ou, de forma arbitrária, determinando essas doutrinas, mas desenvolvendo a teologia de doutrinas que já eram cridas na igreja, porém sem clareza lógica, pois não era necessário das primeiras igrejas cristãs, não era necessidade, né? Sob a liderança dos apóstolos de chegar às definições mais exatas sobre a fé. Então, inicialmente, as igrejas que eram cuidadas, não é, e organizadas pelos apóstolos não tinham tanta necessidade de formular de maneira mais objetiva e clara e lógica as doutrinas sobre a Trindade, não é? A doutrina sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo. E isso, na verdade, veio como necessidade, irmãos. Então é importante compreender, não é, que mesmo sabendo dos problemas, podemos dar glória a Deus, não é, por saber aqueles ataques heréticos que a igreja de Cristo sofreu no passado, no seu início. Nós podemos dar glória a Deus. Os próprios apóstolos, já em seu período, combateram o início de gnosticismo ali, certo? E nós podemos louvar o nome do Senhor, exaltá-lo, porque ele transformou o mal em bem. Aquilo que veio para atacar a igreja, na verdade, forçou a igreja a confessar a sua fé. E é isso que nós temos como uma fé sólida, explicada nesse sentido, não é? Que é a palavra de Deus, certo? Então, as doutrinas, na verdade, já eram cridas. Sempre foi crida na igreja cristã, não é? Que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo é Deus, certo? Mas, nesse período, houve a necessidade de deixar isso um pouco mais claro. Então, esses concílios ecumênicos realmente foram muito importantes para o desenvolvimento. Na verdade, o quarto e o quinto século são séculos de extrema produção teológica, né? Então, são séculos riquíssimos para nós, até estudarmos também. A Escritura, então, ensina claramente que o Espírito Santo é Deus. Lembre, a confissão dos cristãos sobre o Espírito Santo ser Deus, ou Jesus Cristo, não é uma confissão que é determinada pelos credos, é pelo contrário, é determinada pela Escritura. A Escritura nos revela, não é, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E vamos pensar sobre isso, não é, no artigo de hoje.
O apóstolo Pedro, por exemplo, afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Atos capítulo 5, verso 4, 3 e 4. Ele diz bem assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e restivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então o apóstolo Pedro estava ensinando ali, não é? Estava dizendo, declarando que o Espírito Santo é Deus, não é? Ainda aprendemos também que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, não é? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, nós lemos justamente isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, só Deus habita em santuário. Percebe? É mais um texto onde nós temos ensino apostólico de que o Espírito Santo é Deus, não é? Nas palavras do batismo, o Espírito Santo está ao lado do Pai e do Filho. Mais uma vez citando: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Mateus 12, verso 31, que diz: por isso, nesse sentido vai dizer bem assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, não é? Então, se blasfema contra o Espírito Santo de Deus, como Deus e pessoa. O Espírito Santo é mais do que um dom ou poder impessoal. E temos que ficar realmente bem firmes nessa verdade, nessa confissão. Ele é uma pessoa viva, ele é alguém, pois podemos até entristecê-lo, não é? Não se entristece uma força impessoal, um poder impessoal. Efésios capítulo 4, verso 30, não é? E cada cristão genuíno aprendeu isso, não é? Nas escolas dominicais, nas catequeses. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é tratado como selo aqui, não é? Como o nosso selo para a salvação. E o ensino aqui é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja como a palavra do Senhor trata como Deus e pessoa. Isso realmente é muito importante para nós, porque é para ficar confirmado que a doutrina da Trindade, não é? A doutrina sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo não é determinada pelos credos. Os credos apenas desenvolvem, não é? E confessam essa doutrina que é bíblica. O Espírito Santo, então, nós aprendemos, não é, nas próprias afirmações do credo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo procede do Pai, embora não saibamos exatamente de que maneira ele procede do Pai. Mas sobre o Filho, a Igreja diz quase a mesma coisa. Ele foi gerado pelo Pai desde a eternidade. Então, as compreensões, não é, de Jesus Cristo gerado e do Espírito Santo que procede, não é, elas não são simples. Elas são declarações da verdade para que haja uma harmonia e se perceba a diferença entre as pessoas da Trindade. Mas não esgota o assunto. Não é nem essa a pretensão, na verdade. Então, tanto o Filho como o Espírito, de um certo modo, procedem do Pai. Contudo, eles não estão na mesma relação com o Pai. Por isso a Igreja escolheu duas expressões diferentes. O Filho é gerado pelo Pai, mas o Espírito procede do Pai, não é? Ou seja, essas expressões que o artigo 11 enfatiza, não é? Como o Espírito Santo não foi gerado, elas têm o objetivo de ensinar exatamente isso, não é? Que há uma diferença, sim, entre as pessoas da Trindade. São pessoas distintas. Não sabemos exatamente a diferença entre gerado pelo Pai e proceder do Pai. Deus, para nós, é incompreensível. Essa é a primeira declaração da nossa confissão belga. Deus é incompreensível. Não é? É importante entender isso aí. Deus é acessível, Ele se revela a nós. Então nós conhecemos Deus, mas a única maneira de nós conhecermos Deus é porque Deus se revela. Não é? É Deus se revelando. Então, porque Deus se revela a nós, é por isso que nós o conhecemos. Se Deus não se revela a nós, nós jamais poderíamos conhecê-lo, jamais poderíamos encontrá-lo. O máximo que nós podemos fazer com a nossa capacidade humana, não é, de pecadores que somos, é fazer aquilo que, por exemplo, os cientistas que não são, eu vou dizer isso, não são loucos, não é, de ficar afirmando
evolucionismo, não é? E ficar reafirmando o ateísmo. O máximo que nós podemos chegar é o que eles chegam. Por exemplo, a ideia do design inteligente, não é? Do reconhecimento de que é um padrão e esse padrão foi criado por uma mente inteligente. O máximo que nós podemos fazer isso é reconhecer que há um ser superior, há um Deus, mas nós não conseguimos conhecer esse Deus por nossa própria capacidade, por nosso próprio esforço. É Deus quem se revela, entende? É Deus quem se revela a nós. Então, nesse sentido, Deus é incompreensível, entende? Não dá para esgotar o conhecimento sobre Ele. Não existe PhD em Deus, ok? Ele é Deus, não é? E ele é incompreensível nesse sentido, não é? Nós só conhecemos a Ele aquilo que Ele se revela, entende? E sempre será assim, não é? Sempre será assim, porque Ele é Deus. Mas a Escritura claramente ensina que há diferença. Por isso devemos usar duas expressões diferentes, não é? Para que não haja confusão. Ao mesmo tempo, reconhecemos que não somos capazes de entender e explicar a diferença. Não é a pretensão nossa, não é, como cristãos, de explicar de maneira absoluta as diferenças. O máximo que podemos dizer é que a expressão gerado pelo Pai combina bem com o Filho, não é? E a expressão proceder do Pai, que procede do Pai, combina bem com o Espírito, que significa respiração, sopro, não é? Vento de Deus. Mas o Espírito Santo, irmãos, não somente procede do Pai, mas também do Filho. É o que a Escritura nos ensina. Ele é chamado o Espírito do Pai, Mateus 10, verso 20, como também o Espírito procede do Pai e que o Filho enviará o Espírito. Assim fica claro que o Espírito Santo procede também do Filho. João 15, verso 26 nos ensina isso. Eu vou ler até esses textos. Por exemplo, Gênesis 1 e 2 nos diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui é ensinado o Espírito de Deus, não é? Declarado como o Espírito de Deus. A mesma coisa nós observamos também em Mateus capítulo 10, verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Não é? É que fala em vós, o Espírito de vosso Pai. Mas quando nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 9, ouçam o que Paulo ensina: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, mais uma vez, o Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja, o mesmo versículo nos fala sobre o Espírito de Deus, e a mesma referência ao Espírito de Deus é também dita ao Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, não é? Que é chamado de Espírito de Deus e também de Espírito de Cristo. Em João 15, verso 26, nós temos isso de maneira bastante clara. Veja o que Jesus ensina. Mas quando vier, é Jesus falando, mas quando vier o Consolador, não é? Ou seja, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, temos textos, não é, da palavra de Deus que nos ensinam exatamente que o Espírito Santo procede do Pai, como também procede do Filho. Por que é tão importante, então, confessar que o Espírito Santo procede também do Filho? Por que insistir nisso? A história da Igreja Oriental, ou Igreja Ortodoxa, né, mostra essa importância para nós. Uma das características da Igreja Oriental é que ela crê que o Espírito procede do Pai, mas não do Filho. Ela coloca o Filho e o Espírito um ao lado do outro, mas de tal maneira que os dois ficam subordinados ao Pai. Assim, o Filho e o Espírito não estão diretamente relacionados um com o outro, pois eles procedem cada um por si do Pai, não é? Então, é de uma maneira distinta, cada um procede do Pai. É isso que eles confessam. E uma observação: tanto é assim que o credo niceno usado por eles está bem assim nesse trecho que fala sobre o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que nós confessamos. Diz bem assim: creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, não tem e do Filho, vai para e com o Pai, e o Filho é adorado e glorificado. Mas não tem a expressão procede também do Filho, como o nosso credo niceno tem. Não é? Então, para percebermos a diferença. Esta opinião tinha e tem sérias consequências para nós.
Porque assim o homem tem dois caminhos para chegar a Deus. Então veja a importância e as consequências disso. Não é? Se o Espírito Santo não procede também do Filho, então isso tem como consequência a compreensão de que há dois caminhos para chegar até Deus. Não é? O caminho do Filho e separadamente o do Espírito. Não é? E isso, na verdade, não é correto de acordo com a Escritura. O Filho nos leva ao Pai através da pregação. E é o que tem como consequência. Mas o Espírito nos leva ao Pai, operando diretamente no coração. O sentimento, portanto, é a essência da religião. E, no fundo, o caminho do Espírito foi considerado o mais bonito pela igreja ocidental. Aliás, oriental, me perdoe, oriental. A pregação ficou desvalorizada por causa disso. Uma boa confissão, em conformidade com a Escritura, não foi considerada importante mais. Importante mesmo era o sentimento piedoso no coração, não é? Então veja como isso é importante, né? Mais uma observação. Pensemos assim, não é? Pensamentos assim, subjetivos, não são incomuns no evangelicalismo que nós vivemos hoje. Sabemos muito bem que muitos abraçam um tipo de religião subjetiva e emocional. Então há consequências, com certeza, de você não compreender que o Espírito Santo também procede do Filho, como nós confessamos e como a Escritura nos ensina, como nós já observamos aqui. Percebe? Isso é importante para nós. Essa ênfase, ou esse pensamento, mesmo não proposital, não é? Mas de alguns que não conseguem formular muito bem a doutrina do Espírito Santo e acabam tratando o Espírito Santo do Senhor como sendo um outro caminho, não é? Acaba dividindo isso e as pessoas têm dois caminhos para chegar até o Pai. Porque o Espírito Santo, então, para eles, procede do Pai, mas não do Filho. Então, acaba-se que não tem essa ligação, essa relação. E então, uns podem buscar o Filho como caminho e outros podem buscar o Espírito como caminho. Né? Isso é um erro terrível e causa, com certeza, um tipo de religião ou de religiosidade que é voltada muito mais para o emocional, para o sentimento, entende? Para aquilo que é mais subjetivo, não é? Que é abstrato. E isso é perigoso. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, e compreender bem. Mais uma vez, eu quero ressaltar e exaltar o propósito dos credos. É nos ensinar a compreender melhor isso. Não acreditamos em dois caminhos separados que levam ao Pai. Há um só caminho. O caminho da verdadeira pregação, que se realiza pelo poder do Espírito e que trata de Cristo e seus benefícios. Não é? Então, Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. Ele diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é a verdade que Jesus ensina em João capítulo 6, capítulo 14, aliás, verso 6. Não é? E nós só podemos andar pelo caminho, ir pelo caminho que é Jesus Cristo para chegar ao Pai, pelo Espírito Santo operando em nós. É assim que funciona. Isso é muito importante, então. Então nós não acreditamos em um outro caminho, não é uma divisão de caminhos. Jesus diz isso em João, por exemplo, capítulo 16, verso 14 e 15. Falando sobre o Espírito Santo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Não é? Então, tudo que o Espírito Santo vem trazer é, na verdade, de Cristo, é dado por Cristo. Não é? Então, isso é realmente importante para compreendermos, irmãos. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Este ponto de divergência é indicado pela expressão, não é, latina filioque, não é? Que quer dizer também o Filho. Também do Filho, no caso. Não é? O Espírito procede do Pai e também do Filho. A expressão que nós temos em nosso credo niceno. A Igreja Oriental negou a verdade do filioque. E, por esta causa, houve uma separação, uma divisão entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Então, a Igreja Católica Romana, não é? A Igreja do Ocidente, não é? Que antigamente não havia divisão entre a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica Romana, e a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, não é? Não havia separação, mas houve esse cisma, esse grande cisma, por causa dessa doutrina. Não é? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se vocês vão lembrar, na última live, quando eu falei, não é, e toquei o assunto da Trindade também, aliás, a primeira aula sobre a Trindade, eu falei sobre tomarmos cuidado, não é,
quando nós falamos em primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, para não compreendermos isso como sendo algo que diminui, né? O terceiro é o último, o terceiro é o menor. Né? Isso é uma maneira errada, né? E a pessoa acaba pensando num tipo de hierarquia que não é real, de acordo com a Escritura. Percebe? E isso é um erro. Mas a nossa confissão fala sobre a terceira pessoa da Trindade, não é? Mas não é com esse sentido. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Trindade, está declarado em nossa confissão. Uma terceira pessoa nos faz pensar em alguém que vem depois, não é? De uma primeira e de uma segunda. Um terceiro, então, é o último ou o mais novo. O artigo 11 exclui qualquer pensamento deste tipo, afirmando que o Espírito é de igual substância, majestade e glória do Pai e do Filho. O Espírito é a terceira pessoa, não porque procede de ambos. Isso não tem a ver com a importância ou poder ou glória, como confessamos então no credo atanasiano. Eu vou ler então o artigo 7 até o artigo 14 do credo de Atanásio, que vai nos mostrar exatamente isso, para que haja compreensão, não é, de que não tem essa questão de diminuição. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, quer dizer que ele é menor. Não. O credo atanasiano realmente nos ensina isso, não é? Nos ajuda a pensar sobre isso. Então, ouçam com atenção. Credo de Atanásio, artigo 7 ao 14, diz bem assim: assim como é o Pai, assim é o Filho, assim é também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, eles não são três eternos, mas um só eterno. Como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Igualmente o Pai é todo-poderoso. Olha que coisa importante aqui pra gente. Igualmente o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso e o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, eles não são três todo-poderosos, mas um só todo-poderoso. Não é? Então, no Credo Niceno, temos de maneira muito mais clara essa questão da compreensão, não é, de quem o Espírito Santo é. Eterno e verdadeiro Deus. Ele é alguém, não é? Isso, de fato, é muito importante para nós, irmãos. Eu queria, então, falar agora sobre o pecado contra o Espírito Santo. A Escritura fala mais de uma vez sobre pecado imperdoável, não é? Sobre esse pecado imperdoável. Por exemplo, Mateus 12, verso 31, como nós já lemos lá no início, e 32 também. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6, e 1 de João 5, versículo 16. Jesus chama este pecado de a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, não é? Como Cristo nos ensina. Este pecado pode ser cometido somente por aqueles que perfeitamente entendem o Evangelho, mas o rejeitam de maneira consciente. Então, é importante compreender, quando nós falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado que não tem perdão, esse tipo de pecado que não tem perdão é um pecado que só pode ser cometido por alguém que tem plena consciência do Evangelho e que deliberadamente o rejeita. É alguém que conhece a doutrina, conhece a prática cristã, tem experiência cristã, estava no meio do povo de Deus, não é? Aprendeu, conheceu os poderes do mundo do século vindouro, não é? Ele percebeu toda a bênção ministrada à igreja, fez parte nesse sentido da igreja, não é? E com todo esse conhecimento, confessou a fé, assumiu publicamente a fé, com todo esse conhecimento, não é? De experiência na vida cristã, ele rejeita deliberadamente a obra de Jesus Cristo. Percebe? E é justamente o que o Espírito Santo opera em nós e nos convence disso, da obra de Jesus Cristo. Esse que então rejeita conscientemente a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus Cristo, é quem está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é? É o tipo de pessoa que se desvia, não é? Com tanto conhecimento do Senhor, ele se desvia de verdade, ele nunca mais volta. Entende? Vai até o fim em seu desvio, odiando o povo de Deus e o seu Filho. Então, esses aí estão, nesse sentido, cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez nós nunca possamos acusar ninguém disso, né? O ponto não é esse. E esperamos que não, realmente, não é? Mas quando alguém realmente luta contra a obra de Cristo, conscientemente rejeita, despreza isso, sabendo da verdade do Evangelho, não é? Essa pessoa está realmente blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus faz distinção entre o pecado contra o Filho e contra o Espírito.
mais ou menos citando Mateus 12, verso 31 e 32. O primeiro será perdoado, mas o último não. O motivo não é que o Espírito Santo seja mais importante do que o Filho. Jesus quer dizer, enquanto eu, como homem humilhado, estou na terra, minha glória ainda está escondida. Quem neste momento me rejeita, comete o pecado contra o Filho. Ainda não está perdido nesse sentido. Mas depois, o Espírito será derramado e ele vos guiará a toda a verdade. João 16, verso 13. Quem então ainda resistir e conscientemente rejeitar o Evangelho, comete o pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado. Talvez, então, nós não possamos jamais olhar para alguém desse jeito. Não é? Esperamos que sim. Eu quero, então, boa noite, meus irmãos. Pastor Pereira Neto, Rodolfo. Eu quero concluir essa aula de hoje, não é, com essa reflexão sobre o Espírito Santo. É claro que a aula é simples, eu queria incentivá-los, motivá-los a pesquisar mais, e eu quero motivar os irmãos que não têm o costume ou não têm, por questões culturais mesmo, acesso, não é, a esses documentos. Estudem um pouco mais sobre o credo niceno, não é? Sobre o credo niceno, sobre o credo apostólico, sobre o credo atanasiano. Todos esses documentos estão disponíveis de graça na internet. Basta pesquisar no Google e você vai encontrar esses documentos para você ler direitinho, entender a lógica, não é? E até tem livros que explicam, mas a nossa confissão belga, nesse sentido, ensina a doutrina. E eu queria até incentivar os irmãos, não é? Aqueles que não têm acesso a esse documento, a procurar na internet Catecismo de Heidelberg, não é? É o nosso catecismo, e estudar, não é, o catecismo, porque você vai ter ali uma exposição sobre o credo apostólico, por exemplo. Não é? Então, é muito bom para você compreender a doutrina da Trindade, não é, no estudo, não é, do catecismo de Heidelberg. E tem muitos outros materiais também. Eu quero recomendar que você estude um pouco a confessionalidade da igreja, os documentos antigos, porque são muito importantes. Né? Hoje, realmente, eu reconheço como algo muito necessário. Há uma carência muito grande nos cristãos de hoje, né, nos evangélicos de hoje, de conhecimento, de reflexão acerca da doutrina da Trindade. Não é que nós possamos esgotar o conhecimento da Trindade, isso é impossível para nós, não é? Nós confessamos que Deus é incompreensível, nós só podemos conhecer aquilo que Ele revela, mas para que nós venhamos entender, pelo menos, a lógica bíblica disso, reconhecer que é bíblico, é uma doutrina bíblica, a palavra do Senhor nos ensina isso, não é, para o nosso bem como cristãos, e para que possamos confessar de coração essa verdade, não é importante que venhamos refletir mais sobre esse assunto, não é, e estudar aquilo que já foi ensinado e debatido durante os séculos da igreja, tá certo? Vale a pena estudar sobre o credo niceno, sobre o concílio de Nicéia, é muito importante, tem material na internet sobre isso, tá bom? Então eu quero agradecer aos irmãos pela participação, muito obrigado por participarem da live, tá certo? Lembrando que no meu perfil pessoal, na sexta-feira, mais uma vez teremos, se o Senhor nos permitir, não é? A leitura expositiva da carta aos Filipenses, certo? Se você conhece alguém que não tem o hábito de fazer a leitura da Bíblia, acha difícil, eu li a Bíblia, eu tentei ler, mas é muito difícil, o texto é complicado demais. Se você conhece alguém assim, não é? Convide para poder participar dessas lives também. Estaremos fazendo a leitura e explicando também o texto, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado. Vamos encerrar então a nossa live. Deus abençoe.